Você está ouvindo Redação Desconecta. Fala, Desconectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, começando mais um Redação Desconecta, né? Tu já sabe, aquele teu podcast semanal que acontece todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã, no Spotify e outras plataformas de áudio, e à noite, às 20 horas, no YouTube. Pois bem, hoje... Antes de começarmos, aliás, né, o podcast de hoje, vale a pena a gente falar aí dos patrocinadores deste programa. O primeiro aí é o Divina Comédia, o Bar Rocker, no coração da Cidade Baixa, Rua da República 649, show com bandas ao vivo de terça a sábados. Então passa por lá, se está na cidade, em Porto Alegre aí, ou veio conhecer Porto Alegre, é só passar por lá sempre com bandas muito legais de rock. Também lembrando aí o patrocínio do Vertigem Tatu e Piercing, Avenida Independência 1093, fone 51-3311-3825, quer te colorir, tá em Porto Alegre, passa por lá. E agora, cara, novo patrocínio aqui do programa, novo patrocínio Vlut. O Vlut é um novo clube de discos de vinil feito para você. Acesse vlut.com.br, faça seu perfil e escolha o seu plano. Todo mês receba um disco surpresa novo e lacrado com gift exclusivo, caixa personalizada e frete grátis. Vlut, um clube realmente seu. Cara, sensacional, hein, meu? Sensacional. Seja bem-vindo, Vlut, aí o Filipão por lá, cara, muito legal a proposta dos caras aí. Tava faltando um clube de disco como esse no Brasil, né, cara? A gente pega aí alguns nacionais, né, e a maioria trata com discos nacionais e bandas nacionais, né, não que isso seja ruim, mas o legal e o diferencial, né, um dos diferenciais aí, das propostas de valor é trazer discos internacionais. A segunda proposta de valor, Bruno, que eu acho uma das coisas mais legais aí, ó, o Júlio Mauro já assinou o dele aí, ó, já chegou o Nirvana Bleach, né, que ele tinha assinado. E a segunda proposta de valor que eu acho muito legal, quer dizer, a primeira já é sensacional, né? Trazer discos internacionais. A segunda que eu acho muito legal é que você pode criar um perfil para você, direcionando o que você pode receber em casa, assim, como se fosse um filtro, né? Ah, cara, eu gosto de heavy metal, né? Ou determinado estilo dos anos 70, 80, parará, quero receber algo nessa linha. E aí, todo mês, tu vai receber alguma coisa neste segmento. Lembrando que tu pode fazer esse filtro, né, esse cadastro diretamente manualmente, que é o que eu recomendo, né, eu acredito que seja a melhor forma, ou então tu pode fazer através do link no Spotify, mas eu acho que o mais legal é fazer manual, porque daí tu consegue direcionar o que tu realmente quer. Afinal, no Spotify a gente acaba ouvindo várias coisas diferentes, até para conhecer, né? Uhum. Demais, né, Brody? Demais, cara. Só lembrando, pessoal que tá ouvindo a gente, boa noite, bom dia, boa tarde, olá, você que tá acompanhando aí o Redação Desconecta, né? Que a gente já conversou com ele, acho que uns 2 ou 3 episódios atrás aí, com o Felipe, né? A gente falou sobre esse clube de assinaturas aí. E muito legal, cara, muito legal mesmo, assim, como você falou, é algo diferenciado, né? Você vai ser sempre uma surpresa e vai chegar um disco daquilo que você colocou no filtro. E o mais legal de tudo é o seguinte, por exemplo, eu fiz assinatura e recebi o disco do Bleach, igual o Júlio, né? Ah, mas eu já tenho o disco do Bleach. Você manda de volta, ele vai lá e te manda outro disco, entendeu? Então, tipo, é muito legal, cara. É uma proposta muito bacana. E, eu tô muito feliz, cara. Quando você anunciou que eles iam ser nossos parceiros, aí eu fiquei bem empolgado, assim, cara. Que eu acho que tem um caminho muito bonito pra eles trilhar pela frente, aí, principalmente pra quem é colecionador, né? Bom, o Júlio já foi o primeiro de nós três a assinar, não sei você, né? Mas eu tô achando que ele foi o primeiro e agora estamos nessa... A gente fica aí, né, tipo, pressionado agora. Fala aí, Julião, experiência própria aí. E complementando aí o que o Bruno e o Marcelo falaram, o negócio é bem personalizado mesmo, né? Junto do disco eu recebi uma cartinha falando, olha, nós demos uma olhada na sua coleção no Discogs, vimos que você não tem esse disco aqui, né, e bate com o seu gosto musical, então
a gente resolveu escolher isso aqui para complementar a sua coleção, cara. E não podia ter sido mais certo, né? Eu não tinha esse disco do Nirvana na coleção, realmente. Nunca tive, na verdade, nem quando era mais novo, nem quando era moleque. E, cara, é um disco excelente, lacradinho, zeradinho, tá? Show de bola. Meus parabéns pro pessoal do Vlut. Demais. E não vejo a hora de já receber o de dezembro agora. Sensacional. Legal que vem dentro de uma caixa aí, né? Isso que é legal também falar, né, cara? A galera da Vlut lá, eles contratam artistas independentes para fazer o desenho da caixa. Então, a parte do design, então, além de você colecionar os discos e tal, dá para colecionar as caixas também, né? Ou daqui a pouco fazer um recorte, fazer um pôster, alguma coisa, né? Botar na parede, alguma coisa dá para fazer, né? A caixa a patroa já sequestrou para ela já, de tão bonita que é, já tá usando para alguma coisa aí. E vem uns miminhos dentro também. O meu vem um paninho para limpar disco, veio mais umas outras coisinhas aí. Fez um unboxing, né? Postou lá no teu Instagram, né? Isso. E quem quiser acompanhar também... @Júlio César Mauro. Procura lá. Não, Júlio Mauro só. Tá bom, é Júlio Mauro então. Só. Júlio Mauro só. Só. Demais, cara, sensacional. Seja bem-vindo, então, Vlut aí, patrocinador do Redação Desconecta, cara. Falando nisso, cara, a gente também tá com uma promoção junto com a Vlut, né? Desta vez é o seguinte, cara, a galera que fizer parte do nosso financiamento coletivo lá no apoia.se/desconecta concorre todos os meses a um packzinho, né? Uma caixa dessa com um disco e esses mimos lá dentro, né, cara? Legal, então, cara. passa lá, te inscreve, apenas R$9 para você poder concorrer aí a esta experiência Vlut aí, né, cara? Já tô chamando de experiência porque é uma coisa muito diferente mesmo do que a gente vem conhecendo aí dos clubes do disco, e por apenas R$9 você, além de poder concorrer a esta recompensa, ainda ajuda o canal, o podcast e toda a estrutura aí que a gente tem dentro da Desconecta, né? Enfim, a gente tem alguns gastos mensais normais aí de uma empresa. É importante falar que a gente já tá com uns inscritos legais aí no nosso Apoia-se. E outra coisa importante é que a gente manteve o preço de Black Friday, né? Até o final do ano. Então, tipo assim, é All Friday. All free, né, cara? Então, tipo, é um preço bem bacana. Cara, se você for numa balada e for comprar uma cerveja, a cerveja é mais cara, tá ligado? Então, tipo, você vai pagar uma vez por mês um valor e pode concorrer a uma caixinha dessa da Vlut. Acho que até eu vou me inscrever aqui. Pra me ajudar. apoia.se/desconecta. Pois bem, hoje vamos falar de mais um disco lendário, né? Umas 2 semanas atrás a gente falou aí sobre os 45 anos do The Wall, né? Se tu perdeu esta edição do podcast, volta aí mais 2 edições e ouve por lá, cara. Realmente é um disco incrível. E hoje vamos falar de outro disco talvez não menos incrível ou até mais incrível quanto. Estou falando aí do The Who com o disco Tommy, que completou no dia 23 de maio. 23 de maio, se não me engano. Aí, ó. Já o Júlio Mauro já tá com o CDzinho na mão. 23 de maio, 55 anos, né? Considerada a ópera rock, talvez não a primeira ópera rock, mas a primeira ópera rock mais conhecida do mundo, lançada em 69. O disco conta a história de um garoto que, após um trauma na infância, fica surdo, mudo e cego. Mesmo com essas limitações, ele se torna um mestre no pinball e, eventualmente, um líder espiritual. O conceito foi idealizado por Pete Townshend, guitarrista e principal compositor da banda, que estava interessado em temas espirituais e no potencial transformador da música, cara. Que disco incrível. 4º álbum da banda, Júlio Mauro, é isso mesmo? Isso mesmo, 4º álbum da banda, e eu acho que o álbum que tem uma das músicas mais famosas, que é tocado em todos os shows da banda, e é incrível. Qualquer versão que você for pegar do Tommy, vale a pena. Se você for pegar a versão original, se for pegar remasterizada, se for pegar a versão da Broadway, qualquer versão. É um disco inacreditavelmente bom do The Who. Como sou suspeito para falar, eu gosto de The Who tanto quanto Pink Floyd, creio eu. E, cara, como diz como a gente costuma dizer, é um baita disco.
um baita álbum. Sensacional. Hoje passei o dia ouvindo ele novamente e, cara, esse disco são 24 faixas que, tirando as vinhetinhas, né? Lógico, né? Que são vinhetinhas curtas, né? Todas as músicas são incríveis, do início ao fim. É um disco maravilhoso. E você, Brody? Tá mudo. Gosto porque eu fico me mexendo aqui, cara, faço muito barulho. É o meu TDAH. Então é o seguinte, cara, eu não tenho esse disco na minha coleção original, né? Eu tenho a versão do Live at Leeds, que eu ouvi ele hoje da tarde também. Na parte da manhã eu fui ouvir o outro, que é a trilha sonora do filme, mas a trilha sonora do filme é um pouco diferente, né, cara? Tem mais coisa ali no meio, tem umas faixas a mais. E é pensado para ser como uma trilha sonora de um filme mesmo, né? Mas esse disco me chama muita atenção, cara, porque... e hoje, prestando mais atenção, assim, ouvindo ele com um pouco mais de ouvido apurado, assim, dá para perceber, assim, que é bem, assim, pensado como se fosse uma ópera, sei lá, desses grandes compositores, né, de música clássica e tal. Ele se inspirou, não sei em quem ele se inspirou, mas as texturas, as voltas que a música dá, porque você ouviu o disco no começo, eu vi no final, parece que você está ouvindo a mesma música. Então ele sempre tem aquele ciclo, sabe? 2 ou 3 vocalizes, partes de guitarra e tal, que fazem com que a música seja essa coisa mais conceitual, assim, né? Fora toda a história, né? E para quem se liga na história vai prestar atenção, assim, ela é bem pesada, na verdade, assim, porque às vezes a gente não se liga na letra, né, cara, mas é pesada, porque o menino é molestado quando é criança, né, cara, pelo tio, ele é sacaneado pelo primo, então tem várias situações ali que a gente fica com dó do menino, né. É diferente do Pink lá, do The Wall, que também é um personagem central e tal, que é o Tommy, então. E aí, após tudo que ele sofre ali, ele acaba ficando cego, surdo e mudo, né, cara. Por isso que o cara fala, Tommy, can you hear me? Tommy, can you hear me? Estou chamando ele, você consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Daí, bom, a gente vai falar sobre isso ainda, né? Mas é um disco muito legal mesmo, cara. E é uma coisa importante se dizer que era o ano de 69, né? 69 foi um ano muito, assim, prolífico pra música, né, cara? A gente teve aí, só pra situar o pessoal, em 69 foi lançado aí o Abbey Road dos Beatles, teve o Led Zeppelin 2, o Let It Bleed dos Stones, foi lançado o Space Oddity do David Bowie, também foi lançado In the Court of Crimson King do King Crimson. Você imagina tudo isso nesse mesmo ano, né, cara? E aí o Tommy se destacar, assim, justamente por isso, né, como sendo uma ópera rock, no caso, né? Eu acho sensacional isso aí. Muito, muito bom mesmo. Então, pô, os caras tocam ao vivo o disco inteiro, né? Não é qualquer um que faz isso, cara, né? Entendeu? O Black Sabbath foi em 1970? Aí. O primeiro do Sabbath, 70. 70, né? Pode falar, Júlio. Só complementando a informação que o Brody deu, né? Que ele falou que parece realmente uma ópera, né? O álbum, tanto que o The Who foi a primeira banda de rock a se apresentar no Metropolitan de Nova York. E tem até um documentário aí que vocês podem procurar no YouTube sobre o álbum, que mostra a reportagem de época falando de... Legal. Mostrando, né, o repórter na porta do Metropolitan falando, se você está acostumado a vir no Metropolitan vestido de fraque, de terno e gravata, para ver as nossas óperas, para ver um Verdi, um Mozart, alguma coisa, né, hoje vamos ver pessoas parecendo que saíram diretamente do estoque, entrando os mendigos. Os mendigos, basicamente só faltou isso. Só faltou isso. Pra ouvir, pra assistir o show da banda The Who, com a sua ópera rock, Tommy, blá 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 blá. Dei uma procurada no legal, YouTube, em 2 partes do documentário, é sensacional. Você vê, né, as imagens de época, o cara na frente, você fala, puta, né? O cara vai falar alguma asneira, né, da banda, mas não, ele dá essa introdução aí meio que jocosa, né, digamos assim, mas aí ele dá uma introdução sobre a banda, sobre o álbum, né, bem interessante, vale a pena todo mundo dar uma assistida aí.
esse link. Esse aí foi o link que tu mandou pra nós no grupo? Isso. Vou botar então depois Basic na descrição. Vou botar depois na descrição, pelo menos porque ela é a primeira parte que tu mandou, né? A primeira parte, Daí depois com a primeira aparece a segunda, né? No YouTube. Aparece logo em seguida YouTube. embaixo. No YouTube ele traz logo em seguida. Cara, uma coisa, o Brody falou aí da questão de 69, né? Vários discos e vários álbuns, né? Essa virada de século não, de década, né? De 69 para 70 foi incrível, né? Mas o ano 69, além disso, né? Primeiro que o The Who, nos anos 60, ele fazia um som até o disco anterior, ou de repente até no disco anterior já fazia uma linha mais rock garage, né? Mais mod, né? Os três primeiros ali, né? E a ópera rock, ele tem no disco anterior, que me fugiu o nome agora, No One's... Tava com ele aqui aberto antes, No One's... Ele tem uma música nesse disco, sim, que é... A Quick One. A Quick One 77. E a música Quick One, While He's Away, é uma tentativa, né? Seria... Como é que a gente chama? Um interlúdio? Não é interlúdio. Como é que a gente chama na ópera? É um trecho de uma parte, né? Então a Quick One, While He's Away, seria uma parte de uma ópera rock, né? Um pedaço de uma ópera rock. Seria a primeira tentativa em gravação do Pete Townshend como uma ópera rock, mas ele já tinha sido desafiado a criar algo que acabou não andando para frente, e aí eles lançaram a Quick One, que é um álbum, né? E essa última música tem 9 minutos e tal. Mas outra coisa que me chama a atenção, cara, é como nos anos 60 a gente teve essa busca do Ocidente pelo Oriente, né? Esse lance da busca pela espiritualidade, né? Assim, musicalmente a gente tem o George Harrison tentando algumas coisas com os Beatles lá, né? Com o Ravi Shankar. A gente tem o Brian Jones, que não foi uma busca espiritual, mas foi uma busca musical com aquela orquestra marroquina e tal. Cítaras também. E tal. Então, a cítara foi com o George Harrison, né? Mas no Stones ele usa também. Sim, mas eu digo, esse disco que o Brian Jones produziu é de uma orquestra marroquina, não me lembro qual é o instrumento deles lá, um instrumento raiz deles, assim. Mas a busca do Ocidente pelo Oriente, né, assim, aí eu fico me perguntando, né, será que a música jovem, né, porque isso era uma música jovem da época, né, digamos assim, as primeiras bandas que a gente podia dizer que era jovem, apesar dos anos 50 ter ali o rock and roll mais cru, a galera mais jovem se reunia, mas nos anos 60 onde veio a verdadeira libertação dos jovens em frente à sociedade, né. Será que a música, será que eles já estavam cansados, e a pergunta é pra gente refletir aqui, né, será que eles já estavam cansados daquele rock normal e começaram a buscar outras influências porque estavam cansados do tipo de rock, assim, será que eles percebiam que eles estavam no limite do rock, assim, que não havia mais uma evolução e tentavam buscar, quebrar esses paradigmas? Como é que vocês enxergam esses pontos aí? Ou esse ponto? Vai, Julião. Olha, eu tenho uma visão diferente disso daí. Eu acho que eles não estavam cansados. Eu acho que eles viam esses gurus aí, né, entrando em transes incríveis, né, que era divulgado aí pelo mundo afora, né? Puta, o cara, ele fica meditando, ele entra em outro mundo, tem uma viagem interplanetária, não sei o que. Eu acho que o pessoal faz, puta, isso aí deve ser algum tóxico muito forte que esses caras estão tomando. Vamos conhecer esses caras aí pra ver o que eles estão tomando, pra ver se o negócio é bom mesmo, né? Aí os caras, minha opinião, tá? Aí eu acho que os caras chegavam lá e viam que não tinham nada disso, ou até mesmo tinha talvez, e aí eles viam eles tinham contato com esses instrumentos diferentes, né? A cítara, como que é aquele instrumentinho de dedo lá, Brody? Você que manja dos negócios aí? Não sei. Tipo um pianinho de dedo lá, não sei o nome. Tô ligado, pessoal, qual é que é. Mas não me lembro. Acho que o pessoal tinha contato com esses instrumentos diferentes aí e assim, cara, por que não tentar agregar isso, né, no nosso dia a dia? E aí acaba surgindo, cara, essas músicas, esses álbuns maravilhosos, né? Entra Sgt. Peppers, né, por exemplo, né?
É um caso desse também, né? Não sei, né? Essa é a minha opinião, né? Eu acho que que eles procuraram algo para viajar e acabaram achando... Mas eles tinham algo para viajar, eles usavam LSD nessa época, que era a droga do momento. Da moda, né? E tanto que algumas, não tô generalizando, mas algumas seitas, algumas religiões utilizavam algumas substâncias também, né? Então eu acho que é um pouco dos dois, assim. Mas mais que isso, eu acho que é mesmo a busca por algo diferente, assim, sabe, Júlio? Pela uma elevação espiritual mesmo, assim, porque você pega essas bandas aí, vamos um pouquinho voltar um pouquinho antes do tempo, cara, 1967, por ali, 66, quando foi lançado Pet Sounds, do Beach Boys, já começava por ali, entendeu? E aí a cabeça esqueci o nome dele lá, cara, o Brian, como é que é? Brian Wilson. O cara tinha uma coisa fervilhando ali dentro, assim, então o pessoal começa a ver que, tipo assim, a música era muito mais que você tocar com guitarra, baixo e bateria, entende? Você podia experimentar mais coisas, você podia exigir mais coisas. E aí vieram os Beatles, aí vieram toda essa gente aí. E lógico, com o The Who não foi diferente, né, cara? Teve meio que essa procura do Pete Townshend, né? Como é que é o nome do guru lá que ele tava procurando, cara? Tenho notado aqui, ó. Maher Baba, né? Maher Baba, que era uma coisa mais concentrada, assim, no amor e na compaixão. Então, todo mundo tinha isso, assim, sabe? Essas coisas vão ficar aqui e ali. E isso aí acaba desembocando, então, nele para ele contar uma história diferente. Com certeza, ele não devia estar, assim, no momento espiritual. Ele devia estar num momento muito paz e amor, assim, de ter tomado um caminhão de ácido para criar esse troço aí, cara, porque, né, tipo assim, conta uma história muito louca, né? Mas é como eu disse, cara, eu acho que é um pouco dos dois, assim, uma mistura. Tem a parte do viajar da droga, mas tem a parte do viajar também, que você quer encontrar algo mais diferente, porque cara, pensa, como o Shatter fala, era a juventude da época, os caras cheios da grana, sucesso, tocando e tal, que tipo, agora eu quero experimentar algo diferente, o que eu vou fazer? Vamos pra Índia, vamos pro Marrocos, vamos sei lá pra onde, né, pra África. E era isso, cara. Hoje em dia também é assim, só que dadas as proporções é diferente, né? Sim. Acho que a busca pelo espiritual, né, assim, talvez até pelo fato de estarem de saco cheio, né, os Beatles foi um caso clássico disso, né, estavam de saco cheio, uma busca por alguma coisa realmente interior, né, tanto é que já tocavam cítara lá no Rebel Soul, né, na Norway Wood, né, já tinha ali 66. aquela... por aí. Então, assim, houve principalmente, eu acho que o primeiro passo ali dos Beatles foi o George Harrison, né, não tenha dúvida disso, né, assim, né, em busca, né, ele já se sentia incomodado, né, muita gente acha que é porque ele era o Beatles mais quieto ali, né, daquela turma ali, né, tentava trazer as músicas e os caras meio que davam uma cortada, assim, né, ficava só entre Paul e Lennon ali, né, McCartney e Lennon, e ele acabou buscando. Mas enfim, né, cara, esse foi só um parênteses aí, né, porque o papo não é sobre Beatles e sim sobre o Tommy, né. Aí eu quero fazer uma pergunta, cara, porque assim, a gente tá falando, a gente tentou fazer, né, acho que foi o Brody que fez ali, né, uma comparação entre o The Wall, né, onde a gente tinha o Roger Waters falando do Pink, e a gente tem aqui o Peter Townshend, né, criando esse personagem Tommy, né, que passa por dificuldades diferentes, né, mas de sofrimento tão forte ou pior, né, do que o Pink. O Townshend, ele fez esse disco com alguma experiência própria, isso aí é um pouco disso ou não, né, ao contrário do Waters, que perdeu seu pai na guerra, né, teve uma referência forte nisso, assim, né? O Townshend teve esse mesmo problema de casa, assim, ou foi realmente uma criação fictícia? Julião? O pai e a mãe dele, né, que é retratado, né, do Tommy, né, que é retratado no álbum, né, foi inspirado no pai e na mãe dele, né? O pai dele também era um capitão da aeronáutica, né, da aeronáutica britânica, né, e a mãe era uma uma motorista de caminhão da própria aeronáutica, né, então ele tem
essa semelhança, né, com o Tommy, né, com o Pete, mas a história em si é toda criada, né, pela mente do Pete, né, mas a parte que a mãe encontra, né, o pai, né, que casam rápido por causa da guerra, né, como era comum, né, na época de guerra, né, putz, encontrou a menina atravessando a rua, trocou de olhar, deu a mão, gostou, beleza, vamos casar, vamos, né, aquele imediatismo ali de que deve ser, né, dentro de uma guerra, né, que você não sabe se amanhã vai estar vivo ou não, né, vamos já juntar aqui as nossas vidas para ver se a gente consegue se apoiar, né. Mas é só essa a semelhança, né, que tem entre a vida real e a ficção, né. Se eu tiver errado, alguém me corrige. Se tem alguma outra informação aí, Brody, mas eu não... Não, você é o cara mais especialista em The Who, cara. Se você falou, tá falado. Especialista em nada. Mas só tem mesmo essa coincidência, né, entre aspas, aí, dos pais do Tommy e os pais do Pete, que ele retrata como ex integrantes da Força Aérea Britânica, né? Sinistro, né, meu? Sinistro. Agora, Sinistro. Como uma geração inteira foi afetada pela guerra, né? E o legal, né? Foda falar isso, né? Mas o que eu quero dizer, assim, o legal é que eles conseguiram transformar a dor em arte, né, cara? E isso é inspiração pura, assim, né, para artistas, né? A gente passou recente, por exemplo, cara, eu quero trazer não sei se também porque é muito recente, né, mas a gente passou aí por uma pandemia punk aí no país, a gente teve um desgoverno louco aí, né, o cara, né, não sou coveiro e coisas do tipo, assim, que é bizarro, e a gente não teve nenhum disco, a não ser o do Ratos de Porão aí, né, o Anarco, não sei o que lá, que falasse sobre esse tema, né. Falando disso, né? Então, assim, parece que a gente não passou por nenhuma dificuldade, né? Foi fácil, né? Assim, eu não sei se a galera aqui... normalizou, né? Eu não sei se os tempos são outros, né? De anestesia social, né? Que a gente vive. Né? O cara tá tão acostumado a ver desgraça e merda na rua que isso, né? Que certas coisas não impactam. Como se fosse uma a mais, né? Isso é uma a mais. Mas a gente, né? Ainda bem que a gente não sabe, né? O que é viver num mundo com uma guerra mundial, né? Deve ser um negócio ainda, né? Esperamos que não, né? Tomara que não, né? Mas se bobear, tá prestes a acontecer. Enfim, né? Eu sinto para outro. Deve mudar a cabeça de todo mundo, né? Uma situação dessa, né? Lógico, né? Não tem como comparar, né? O que o Marcelo acabou de falar, né? Com essa situação, né? Que o pessoal viveu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Eram outros tempos também, mas, né? Cara? São outros tempos, mas a analogia que o mais escassez. Fez, não, entendi o que ele falou, claro. Sim, que você pensa assim, né, cara? O cara que viu a guerra, por exemplo, falando em Pink Floyd, falando agora do The Who que viveram a guerra. Principalmente quem viveu na Inglaterra, foram tempos de escassez total, né, cara? De o cara não ter o que comer, o cara talvez não ter onde morar, passar frio, sabe? Não ter água quente para tomar banho, não ter lenha para fazer fogo, cara, sabe? São coisas assim impensáveis hoje em dia. A gente fica sem água, a gente fica sem água quente assim, meio-dia, a gente tá reclamando, não tem água em casa, pô, sabe? Você imagina os caras lá não tinham água, cara, não tinham comida, não tinham porra nenhuma, entendeu? Eram outros tempos. Isso aí ativa, assim, ó, a pessoa, é que nem o Marcelo falou assim, né, cara, transforma a dor em arte, né? A gente comentou isso aí uns 2, 3 episódios atrás, não sei se foi do Pink Floyd, assim. E aí, pra onde que você vai? Vai pra música, vai pro teatro, vai pra poesia, vai pra literatura, você quer extravasar aquela dor que tu tem, entende? E aí onde surgiram as maiores obras foram aí, cara. Entendeu? É lógico, eu não tô querendo que estoure uma guerra pra gente ter um novo cenário, não é isso, cara, entende? Eu tô só falando que naquele momento, né, dadas as dificuldades, o pessoal mais tarde transformou a dor em arte, né? Então,
Aí, como que foi extravasar a questão aí do Pete Townshend, né? Achar um cara, um menino, chamado Tommy, que até os 7 anos estava legal, daí sofreu tudo que sofreu, né? A história é muito louca, cara, dele, se você começar a perceber assim, ele vira, que nem se falou, campeão de pinball, né? Que no filme é o Elton John. Eu lembro até hoje que ele tá com um sapato de 25 metros de altura, mais ou menos, tocando com o piano. Pá, 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 pá. Muito louco, o Mr. Pinball, né? Ele não que o Elton John seja não, Tommy, mas né? ele canta a música canta do Pinball música, Wizard, né? É como se o Elton John fosse o Pinball, mais ou menos isso, né? Exato. E aí tem toda essa questão aí, daqui a pouco... E tem mais uma história quando ele fica... A questão de ele olhar pro espelho, que ele conseguia se enxergar, ele era cego, mas ele conseguia enxergar no espelho, daí a mãe dele quebra o espelho, daí ele volta a viver e falar e tal. Depois que tem uma partezinha da música que fala extra, extra, Pinball Wizard, tipo, né? Canta na música assim, daí o cara aí é onde ele se vira um mestre, um messiânico, né? Que é um líder espiritual e tal, cria uma seita, né? Então tem tudo isso. Inclusive que no filme tem um padre que ajuda, lá no meio é o Eric Clapton, a igreja tocando guitarra, né? Então é muito louco, olha a cabeça do cara, né? Deve ser baseado, assim, em algumas situações que provavelmente ele deve ter vivido, assim, porque, né? Ou, sei lá, cara, ou o cara era um leitor ávido de história, sei lá, de livro, de alguma coisa, para ter tanta ideia, assim, porque não é possível, né? Apesar de que, para quem ouve muito disco assim, é um disco bem econômico em letras, né? É um disco mais, assim, instrumental, por isso que eu acho que a parte da ópera onde se baseia é isso, né? Mas ele é um disco mais econômico em questão de letras, mas quando tem a letra, assim, são letras profundas, letras que... É por isso que eu digo, cara, se você for pesquisar e traduzir, ver mesmo a letra, você fica arrepiado, cara, com o que vai acontecer, com os momentos aqui. É punk o negócio. Acontece de tudo um pouco, né, com o Tommy, né? O que você falou, né? Só dando uma introdução aqui, né? Ele fica, né, cego, surdo e mudo, né? Porque ele presencia, né, o assassinato de uma pessoa, né, do namorado da mãe dele, né, pelo próprio pai, né, porque o pai ele foi dado como desaparecido durante a guerra e a mãe foi ter a vida dela e contava com outro cara. Vida que segue. Aí teve um belo dia, o bonitão, o pai do Tommy chega em casa e vê a esposa com outro cara, vai tirar satisfação, eles acabam brigando e o pai do Tommy vai lá e desce o pipoco no cara. E aí o pai e a mãe, né, do Tommy chegam para ele e falam, ó, você não pode falar nada do que você viu aqui, você não ouviu nada, né, você não sabe de nada, né, você não ouviu, você não pode falar nada e você também não viu nada, né? E aí ele entra nessa condição psicológica, né? Ok, né? Eu não posso ver, eu não posso falar disso, eu não posso lembrar o que eu vi, né? Eu não posso ouvir, né? O que eu vi, mas na própria música ele fala, né? Não, mas eu vi, né? Eu ouvi, né? E eu falei sobre isso, né? Aí entra, né? O lírico aí, né? Da ópera, né? Que ele estava na frente do espelho e quando ele está na frente do espelho, ele consegue se ver, ele consegue se ouvir, né? E ele consegue falar, né? Então é por isso que, como o Brody falou, né? Quando o espelho é quebrado, ele volta a ter todos os 3 sentidos aí básicos, né, como o ser humano conseguir viver o mínimo possível, né? Então, cara, é uma história fantástica. É, né? A hora do Cime, né? Que massa, né, cara? É um disco muito legal. Cara, assim, por mais que seja... A gente passa muito tempo sem ouvir, quando você escuta ele de novo, você lembra sabe que música que vai vir e tal, né? Sim. É muito massa, cara. Tem uma música nesse disco, cara, só um parênteses aqui, chama-se Amazing Journey, acho que é a 4ª música do disco, 4ª ou 5ª música, Amazing Journey, que também é o nome de uma banda
não sei se você já ouviu falar, que eles fizeram tributo ao The Who, assim, e eles tocam várias músicas, até acho que eles tocam o Tommy na íntegra, mas é uma bandinha aí, cara. O baterista era o Mike Portnoy, o baixista era o Billy Sheehan, o Gary Cherone no vocal, o Gary Cherone, que foi do Van Halen e do Extreme, e o Paul Gilbert na guitarra. Pensa o tributo que os caras criaram. Eu tenho o DVD disso aí, cara. Eu consegui baixar, alguma vez achei isso aí, tenho baixado em DVD isso aí. É muito massa, cara. Bem igualzinho, não são os 4, mas cara, os caras tiram bem igualzinho, assim. Amazing Journey, se você quiser procurar no YouTube, aí tem o show completo. Sensacional, né, cara, toda essa... Eu tô tentando procurar a palavra, que vocês começaram a contar a história um pouco, assim, né, não é fábula que eu queria falar, eu confesso que eu tentei procurar algo no Google e não me lembro o que é, né, mas ele não é uma coisa, não é uma realidade, né, assim, esse fato ele não se vê no espelho, depois que ele quebra o espelho, volta problemas psicossomáticos nele, né, então tem um termo específico na língua portuguesa que não é fábula, é outra parada que eu me esqueci, que não me vem à cabeça agora, mas é uma representação, né, assim, ele não é... O quebrar, ele tem um significado... Quebrar o espelho, ele não se vê no espelho, tem outro significado, né, assim, é como se o cara tivesse sido quebrado por dentro, né, assim, né, atacado algum ponto psicológico nele que tenha sido quebrado, e aquilo é um gatilho para ele voltar a ter todos aqueles problemas, né, então, assim... É muito louco, assim, a complexidade, né, assim, que a gente olha no raso, a parte lírica, ela parece ser simples, né, mas quando tu começa a interpretar e entrar realmente para dentro da parada, né, não tem muita letra, mas não precisa, né, essa é a grande realidade, né, assim, tu entra, quando tu dá o passo adentro da história, é que tu percebe diversas nuances que tu não enxerga se tu for olhar numa visão rasa, assim. Eu me lembro que eu vi esse filme, sei lá, tinha uns 14, né, eu tô falando do filme agora, nem do disco, né, e cara, beleza, o que mais me chamou, né, na atenção naquela época foi os músicos que aparecem, Eric Clapton, que o Brody falou, o próprio Elton John, tem outros caras que tocam aí também, né, outros... Tina Turner. Não podemos esquecer da Acid Queen, né, com Tina Turner, né? Demais. Fora os atores, né? A primeira cena da Tina Turner, se a pessoa não sabe que ela tá no filme, ela sabe que aquela pessoa é a Tina Turner pelas pernas que aparecem, né? Cara, o papel da Tina Turner nesse filme é espetacular. Espetacular. Famosas pernas da Tina Turner, né? A galera mais nova não sabe o que é, mas a Tina Turner, ela era realmente reconhecida pelas belas pernas que ela tinha. Isso nos anos 80, né? Assim, que foi o auge musical dela. Assim. Mas o que eu tava dizendo é que, cara, eu me lembro de ter visto isso e eu não conseguia... com 14 anos, eu confesso que eu tive uma certa dificuldade de entender a profundidade dessa obra. Eu achei ela meio boba, assim, né, cara? E aí, passados-se anos, vi depois ela, né, e consegui entender, mas esses tempos, eu não lembro se tu te lembra, Júlio. Eu tava vendo televisão aqui em casa, daqui a pouco te mandei uma foto da minha televisão e tava rolando num desses programas da Samsung aí que tem, né, desses canais da Samsung. Foi naquele Samsung TV, né, que você me mandou. Isso, exatamente. Falou, pô, tá rolando em tal canal. Aí eu vim aqui em casa e coloquei também pra ver. Cara, aí aquilo ali, parece que assim, né, óbvio que eu não sou o cara que ouço The Who pra caralho, né, assim, quando não tenho grandes conhecimentos do The Who, mas aquilo ali fez parece aquele memezinho explodindo a cabeça do cara, assim, né, meu, entrando em órbita quando tu começa a ligar as coisas, e esse aí, entendendo a complexidade que é muito mais do que aquela parte rasa, assim, né, e óbvio que uma maturidade, o cara vai mais em busca e começa a entender essas outras coisas, né? Assim, passar por certas coisas e desafios na vida te fazem pensar e refletir muito mais, né? Leitura e tudo mais, né, cara? É o que o Brody falou, né, mais cedo, né? Assim, cara, às vezes a gente tá ouvindo o disco, coloca o disco ali para ficar de música ambiente ali, né, cara? Eu mesmo aqui, eu trabalho o dia inteiro ouvindo música, mas é que lá, não prestando atenção na letra da música, né? Mas, cara, E lógico, já ouvi o Tommy algumas vezes, assim, com som de fundo, de background, cara, mas toda vez que você pega para prestar atenção na letra, como o Brody falou, cara, você fala assim, cara, isso não é uma história qualquer que o cara que ele tá contando, né? E mesma coisa com The Wall, né?
a mesma situação, né? Você fala, pô, é um disco de um disco de rock qualquer. Não é qualquer. Você presta atenção no que o cara tá falando, aí você vai dar um outro sentido para essa obra, né? Como você falou agora, né, Marcelo? Você assistiu ele mais moleque, e quando você parou para prestar atenção, ou já tem uma vivência ali, né? Uma experiência, né? De tudo que a vida já proporcionou pra gente, cara, né? Puta, né? Daí é um memezinho, né? Como o Brody falou, né? Explode a cabeça. Isso aí. Acho que todo mundo passou por isso, né, cara? Eu tenho ele em DVD aí. Eu comprei o DVD. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas há muito tempo atrás você comprava em bancas, quando as saudosas bancas de revista, né, cara? Tinha uma revista que era não sei o que lá DVD, então todo mês vinha um show nesse. Aí vinha show do Purple, veio muita coisa, cara. A minha pequena coleção de DVDs foi feita aí. E um deles era o Tommy. Quando eu vi, eu falei assim, nossa, cara. E aí eu fui assistir, eu do começo, cara, eu já conhecia um pouco de Elton John, eu já conhecia a Tina Turner, né? Eu já sabia quem era o Jack Nicholson, entendeu? Então tinha algumas referências, assim. Mas eu não era muito ligado em The Who, até porque eu conhecia My Generation, a música My Generation, e só, pra mim, o The Who era isso. Então, você imagina, pra mim o The Who era My Generation, caralho, vai tomar no... né, cara? É tanta coisa a mais, né? Tá louco, né? Mas daí eu assisti aquilo e falei, não, daí vocês falaram, no começo você fica meio perdido, né, cara, que é coisa meio psicodélica, assim, meio doideira, né? Mas meio aí, psicodélica não, né? Se o cara entrar direto pra assistir o filme, fala, cara, o que eu tô... então, o cara acha que é louco, assim, uma loucura, uma doideira, o que eu tô vendo isso aí, de onde... É igual assistir Laranja Mecânica pela primeira vez, né, cara? Você não entende nada, mas depois com o tempo, com a tua vivência, né, teu conhecimento adquirido e tudo mais, entre outros aditivos, você consegue entrar na bolha e falar, meu, que loucura, cara, que massa, entendeu? É isso aí. Cara, deixa eu passar o patrocínio aqui pra gente não perder, estamos no meio do programa aí, o patrocínio aí Divina Comédia, o Bar Rocker no coração da Cidade Baixa, Rua da República 649, então tá passando por Porto Alegre, passa lá na Divina Comédia, shows com bandas ao vivo de quarta a sábado. Também o Vertigem Tattoo e Piercing, Avenida Independência 1093, fone 5133113825, vai te colorir, passa lá na Vertigem. Também tem no litoral, aqui no Rio Grande do Sul, em Capão da Canoa. E o novo patrocinador aqui do Redação Desconecta, a Vilute. É o novo clube de discos de vinil feito para você. Acesse www.vilute.com.br, faça o seu perfil, escolha o seu plano, todo mês receba um disco surpresa novo e lacrado com gift exclusivo, caixa personalizada e frete grátis. Vilute, um clube realmente seu. Bom, só pra gente dar uma contextualizada pra galera, que ano foi feito este filme? Deixa eu só trazer aqui mais umas informações e a gente já passa pra data aí do filme, né, cara? Vale lembrar que o Tommy, quando ele foi tocado ao vivo, ele teve algumas apresentações chaves aí, como a gente chama, né? O Key Gigs, né? Que foi no Woodstock, Isle of Wight Festival de 69, o University of Leeds, que eu acho que é esse que vocês estão falando, do Leeds, né? Live at Leeds. Metropolitan Opera House e o Isle Ride Festival de 1970, né? Então ele tocou 2 anos no White Festival, no Isle of Wight Festival, 69 e 70. Vale lembrar também que ele teve algumas versões aí, né, cara, em outras mídias que a gente chama, né, em outras plataformas, né? Que primeiro foi uma versão do Ballet de Montreal em 1970, uma produção da Ópera de Seattle de 71, uma versão orquestral de Lou Reisner de 72 e um filme aí que a gente estava falando, né, do Ken Russell, é isso? De 75, eu acho, né? 75, março de 75. Que teve... Na verdade... Fala. Não, vai lá. Não, na verdade, né, você comentou, né, algumas apresentações, né, alguns discos, né, que tem a execução do Tommy inteiro, né, na verdade,
Até o Pete ele fala, né, que eles estavam cansados de ficar tocando Tommy, né? Porque todo show que eles iam, a galera pedia, né? Porque, cara, a gente quer o Tommy, né? Pô, vamos contratar o The Who, mas vocês têm que tocar o Tommy. Eles chegaram numa situação que eles não aguentavam mais tocar o disco, né? O disco estava começando a virar um peso para eles, né? Porque eles só queriam Tommy, né? Esqueciam todo o trabalho, né? Para trás do Tommy que a banda tinha, né? E não estavam querendo ouvir possíveis músicas novas que eles estavam querendo apresentar, né? E até que chegou o diretor, né? O Ken Russell, né? Que apresentou um projeto pro Pete, pra banda, né? Mais pro Pete, né? Ele que é, querendo ou não, né? Ele que é o cabeça da banda, né? Digamos assim, né? Ele é a mente pensante da banda aí, né? E que ganhou o Pete falando assim, cara, eu vou fazer o filme de tal forma, e a partir daí que deu aquela amenizada, né? Até no livro do Pete Townshend, até no documentário, né, que a gente comentou no começo, ele fala, né? Bom, a partir daí eu já fiquei mais sossegado, porque aí vai fazer o filme, então se os caras quiserem ver alguma coisa de Tommy, vai assistir o filme, né? Ele fala, né? Vamos tirar esse elefante branco da sala, basicamente, assim, né? E, cara, e aí, pelo contrário, né? Aí que eles viram que o negócio explodiu cada vez mais, né? Lógico, né? Hoje em dia, né? Posso falar de peito cheio, assim, né? De orgulho na cara, né? Eu fui no show do The Who aqui no Brasil, né? No Palestra, né? Eles tocaram algumas músicas do Tommy, né? Lógico, mas não. Hoje em dia eles não fazem um show exclusivo e tocam o Tommy de cabo a rabo, né? Eles pincelam uma coisa ali, outra ali, fora, né? Algumas apresentações aí, né, Brody? Que você estava comentando em off aí, que teve acho que o ano passado, né? Que você falou, né? Que teve um show que eles tocaram ele inteiro. Mas é curioso, né? Saber que esse puta disco, né? Tava virando um fardo pra banda, né? De não... Eles estarem cansados de sempre repetir. Mas assista o documentário lá, cara, que tem umas informações lá que são... Você fala, cara, eu queria estar nesse lugar aí, principalmente no show do Live at Leeds aí, do Woodstock, né? Que o Daltrey, ele dá um depoimento que se você para imaginar, né, o que aconteceu, é de arrepiar, cara, é de arrepiar. Não vou dar spoiler, não. Assista o documentário para ver o depoimento inteiro do Roger Daltrey, do que ele fala sobre o show do Woodstock. Boa. Outro ponto legal aí que nessa época, enquanto a banda aí se preparava para esse filme aí, né, cara, o John Entwistle, baixista, tava preparando aquela, não sei se é coletânea, né, uma compilações, né, que é até ganhei de presente aí do Júlio, né, Odds and Sods. Que foi, então a banda focava no Tommy, no filme, e o John Entwistle, que nomezinho desgraçado para falar, hein? Tem que falar com batata na boca. Falar assoviando. Ai. O cara preparava isso, né? Assim, eu não sei se vocês... Eu preparava o cacau. Não sei se vocês pegaram, se vocês, quando estavam pesquisando alguma coisa aí, por que essa separação, né, de botar o Entwistle a fazer a produção desse disco e o resto da banda focar no Tommy, assim, ele era um cara que não se dedicava muito às artes teatrais, digamos assim, podemos falar isso? Baixista, né? Tem que colocar o cara pra fazer alguma coisa na banda. Isso aí. Pra quem não sabe, o nosso amigo Luiz Fernando Brode é um baixista de mão cheia. Com as duas mãos. Ó o dedinho do último show aí. Te respondendo, Marcelo, já cortando isso, o Brode ia falar, eu confesso que eu não pesquisei sobre isso, não. Eu também não. Não posso opinar sobre isso.
Então, se você aí do outro lado sabe, deixa nos comentários aí para nós, né? Porque isso ficou uma curiosidade aí. Eu realmente também procurei até, mas não encontrei uma razão diretamente, né? E eu confesso que foi no início do ano que eu vi esse filme, eu não me lembro se o Into Whistle aparece no... Deve aparecer, né? Aparece, né? No Tommy? O Tommy aparece. No Tommy, tu diz? Isso. Sim, ele inclusive eu acho que ele faz os vocais do Cousin Kevin. Acho que ele que é o primo, entendeu? Pode crer. Ele que é o... E ele aparece também na Pinball Wizard, né? Ele tocando junto com o Pete e o Elton John. E o Keith Moon, né? Lógico, né? E aquele louco tem um jeito de tocar muito diferente, né? Era uma banda peculiar, né, cara? Uma banda que o baixo era assim, se você prestar mais atenção, assim, um pouco mais de atenção nas músicas do The Who, o baixo ele tem assim um pouco mais de relevância do que se tocar a guitarra, porque ele é mais alto. Tem um pedal fuzz, então ele é um baixo. Ele é um baixo assim, que tem um timbre todo peculiar, um pouco mais agudo, né? E o tempo inteiro distorcido para fazer aquela coisa tipo como se fosse uma segunda guitarra, assim, para dar aquele peso que o The Who tem, né? E o Keith Moon, cara, tinha um jeito assim, não é esquisito, mas é bem assim dele de tocar, porque ele não usava chimbal, ele usava pratos, né? Então é uma banda que não tinha chimbal, eles usavam os pratos o tempo inteiro e parecia aquela, como diz um polvo, né? Um octopus, né, cara? É um octopus, um polvo e tá o tempo inteiro assim, né? E é essa loucura toda, né? Padrinho do Zack Stark, né? Filho do Ringo. Então era tudo isso aí, né? Que toca hoje em dia com The Who nos ao vivo. Toca ainda. Tava no palestra. E tava no palestra aqui tocando. Tocou no Ace também. Tocar lá. Tocou com o Johnny Marr também, no The Healers, o primeiro disco do solo do Johnny Marr em 2002. Inclusive, ele não queria tocar bateria. Quem insistiu ensinou ele a tocar bateria foi o Keith Moon, né? Ah, é? Olha só. Curiosidade, só uma curiosidade que também com um padrinho desse, né, cara? Até eu. Mais alguma curiosidade aí do filme ou alguma outra curiosidade do disco que vocês querem trazer aí que a gente acabou não falando nesses... Cara, eu quero trazer... Eu tava lendo aqui um pouquinho antes da gente entrar e eu tava pesquisando algumas coisas pra ver se eu achava alguma coisa que ninguém tinha falado, mas eu descobri aqui, cara, uma entrevista, uma matéria, na verdade, de 1970 da Rolling Stone, que o Alfred G. Aronowitz escreveu no dia 9 de julho de 1970, onde ele diz assim, o título diz o seguinte, quer ver? Tommy não justifica o The Who. O The Who usa truques, mas isso não é o suficiente. E aí, lá quase no final da matéria, cara, só para não me estender muito, ele fala assim, ó, quando o Who apareceu pela primeira vez em cena com Townshend, quebrando sua guitarra em pedaços enquanto o resto do grupo soltava bombas de fumaça e cometia outros atos de destruição, a máquina de hype do underground exaltou essa prática como uma espécie de ato revolucionário simbólico. Estava tudo bem para Townshend, que mais tarde admitiu que não queria realmente ter que fazer isso toda noite, mas as guitarras eram baratas, enfim. Tudo bem, então agora ele é uma estrela. E aí ele fala do Cassius Clay, dá alguns exemplos, e lá pro final ele fala: Townshend pode ser um especialista em piruetas, entrechates e outros saltos deslumbrantes em seu macacão, mas será que sua música está de pé por si só? O Who vai precisar de mais para se justificar do que Tommy. Essa história é da edição de 9 de julho de 1970 da Rolling Stones. Falou, que louco, né? É a Rolling Stone desde sempre, né, cara? Falando asneira, né? Entendeu? Tipo assim, um disco, um ano que tinha sido lançado e era isso, cara. Tipo, para o bom entendedor, bastou o que ele falou, né? Claro, tem mais coisas no meio que ele fala, e com a entrevista é longa, eu não vou replicar toda ela, porque depois vocês procuram aí no... Manda o link que eu ponho na descrição. Manda o link. Vou mandar. Uma outra curiosidade aí, Marcelo, já que você perguntou, né, falando do filme, né, especificamente, é que quando convidaram a Tina Turner para ser a Acid Queen, né, a princípio ela não aceitou, né, ser
ser a Acid Queen, porque por ela ser uma prostituta, né? Ser uma prostituta que iria, como eu diria, tentar fazer a cura do Tony, né? Através de sexo e drogas, né? E ela não aceitou isso, né? Falei assim, não, como assim, né? Não, eu vou ser uma prostituta, e uma prostituta ainda que vai drogar alguém, né? Isso tá fora de cogitação, né? Quem não sabe, né? A Tina, né? Ela sofreu vários abusos, né? Do ex-marido, né? Do Turner, né? E era abusada sexualmente, né? Muitas vezes, né? Segundo ela, né? Foi drogada, né? Precisando de atendimento médico, etc. E ela não queria fazer, né? Aí quando explicaram para ela, né? Todo o contexto aí, né? Da história, e ela falou assim, não, beleza, né? Se é para justificar, né? E mostrar que o menino está sofrendo os abusos psicológicos e etc. Eu aceito. Né? E outra curiosidade, assim, essa eu não sabia, né? Eu lendo a biografia do Pete Townshend, ele conta isso, né? Que eu acho que para vocês, né? A música mais famosa desse disco seria a Pinball Wizard ou não? Cara, é mais conhecida, né? Sim, mais pelo menos conhecida, no Brasil aqui, né? Não, até porque ela todo show também do Elton John também ele toca essa música, né? Sim. E essa música, cara, ela entrou na obra, né, para agradar um crítico musical que era amigo do Pete. Né? Eles estavam fazendo... esse amigo, esse crítico musical sempre acompanhava, né, os trabalhos do The Who e sempre fazia algumas críticas, né, não lembro se era no jornal, numa revista da época, não tô lembrado. E o cara tava no estúdio, né? Eles estavam mostrando algumas músicas, né? Praticamente com todas as músicas já prontas, assim, né? Não tava montado, né? Da forma que a gente conhece hoje. E aí o Pete perguntava para esse cara, né? Assim, e aí, o que você tá achando? O cara, legal, né? Tá legal, tá legal, tá. Aí toda vez na sessão, né? O Pete perguntava, o cara, tá legal, aquele, puta, né? Grande merda, né? Mais ou menos assim, né? Daí ele falou que um dia ele pegou o cara pelo braço, levou para fora do estúdio, né? Aí, e eles tinham uma amizade boa, né? Aí chegou e falou assim, cara, o que tá acontecendo, né? Por quê, né? O que você tá achando do disco, né? Fala real, né? Aí falou assim, não, então, né? O disco tá legal, né? Mas nossa, né? Que disco, né? Aí ele falou assim, tá, então... E eles iam para as casas de jogo para jogar pinball, né? Para jogar o fliperama, né? Como a gente conhece. Aí ele deu um estralo no Pete e ele falou assim, tá, e se eu colocasse esse menino, ele sendo um cara cego, um cara surdo e um cara mudo? Eu falei assim, seria interessante. E se esse cara também jogasse pinball, né? Sendo cego, surdo e mudo? Aí ele falou que o cara vira para ele e fala assim, cara, isso seria uma obra-prima. Cara, assim, de um desafio, né, de um crítico musical, né, conhecido dos caras, veio a Pinball Wizard e que entrou, né, na história aí o Pete falando, né, que aí ele acertou uma coisa ali, uma coisa aqui, aí veio, né, toda a história daí pra frente. Né, cara. É sensacional, cara. As histórias desse álbum dá pra ficar a noite inteira contando aí. Que demais, muito massa, muito massa. Pô, vocês falaram do Festival de Leeds e também da Ilha de White, né? Que foi onde eles tocaram aí as vezes que eles tocaram 69 e 70. Eles tocaram o Tommy na íntegra, né? É bom lembrar, cara, não sei se passou batido, enfim, que no Festival da Ilha de White, de 70, né? O John Entwistle, né? Ele tocou nesse festival com um macacão de caveira, cara. Que aí, anos mais tarde, o Flea do Red Hot Chili Peppers tocou num grande festival também com um macacão parecido. Lembra disso, não? Ele usava um macacãozinho de caveira, ele pegou aí do John Entwistle, né? E outra coisa que eu também me lembrei, cara, é que no ano 2000, acho que foi, teve aquele filme Almost Famous, vocês assistiram? Quase Famosos? Sim. Que daí...
tem numa hora assim, tem um bilhetinho que tem um menino que a história é do menino que vai virar um crítico famoso num dia, que vai acompanhar a banda e vai virar um crítico famoso, né? Mas tem um bilhetinho quando ele abre assim e fala: ouça, tome com velas acesas e você virá todo o seu futuro. Vocês lembram disso aí, né? Sensacional. Massa, né? Boa lembrança. Demais, né? Ouça, tome com velas acesas e você virá todo o seu futuro. Tá louco. E a pergunta final que não quer calar. Tommy é a melhor obra do The Who? Não sou capaz de opinar. Puta. Que é uma trilogia, uma sequência daqui, né? É Tommy, Who Next e Quadrofinia. Eu acho que entre esse e o Who's Next, cara, é difícil de elencar, porque é difícil. Eu vou tirar o Who's Next da jogada. Cara, Who's Next pra mim é o melhor álbum do The Who. Sim. Mas assim, entre Tommy e Quadrofinia, cara, é igual escolher filho, falar qual que é o mais querido, eu acho, cara. Saiu cara, bem. São duas obras incríveis, cara. Não dá. Eu acho que é injusto escolher um e não escolher o outro, ou então falar assim, cara, esse aqui é melhor do que aquele. Porque são histórias diferentes, né? São situações diferentes, cara, mas são duas joias que, cara, acho que todo mundo tem a obrigação de ouvir, ouvir e assistir as duas obras, eu diria. Porque a gente comentou aqui, né? A gente tá mesclando, né? Falando do álbum, falando do filme, né? Lembrando assim, apesar de ser num geral a mesma história, tem algumas diferenças entre o filme, tem. Tommy e a trilha sonora também. E o álbum, né? Começa assim, isso não é spoiler pra ninguém, lógico, né? Do filme, né? 75, né? O filme. Não há spoiler para ninguém, né? No álbum, né, quando o pai do Tommy volta da guerra, não aparece, né? De surpresa, ele vai lá e mata o amante o namorado, né? Da mãe. E no filme, não. No filme é o pai que morre. Né? Então tem uma outra visão. Outra visão, né? E o TDAH atacou agora. Não, isso modifica totalmente a visão, né, do filme pro álbum, né? Porque eu confesso que agora tu falou e vocês estavam falando que o pai é que matava e eu no disco, né? O pai é que matava o amante. Né? E aí eu tava com mas será que eu vi errado o filme, tá ligado? Que na minha cabeça, agora que tu falou, puta, fez muito sentido. E eu acho que ainda dá mais, eu vou te dizer que eu acho que no formato do filme ele dá mais veracidade pros problemas psicossomáticos que esse piá teve, né? Porque, ver o pai ser morto pelo amante, o pai foi pra guerra, voltou, e a mãe, né, ficou com outro cara, normal, né? A vida que segue, como diz o Brody. Mas depois o pai aparece e o pai ser morto, né? Muita desgraça, né? Pra um piá só, né? Demais. É bem isso aí. É uma porrada na cabeça de qualquer um, né? Não só de uma criança, né? Deve ser um bagulho absurdo aí. Mas retornando ao pensamento aqui, não consigo escolher qual entre Tommy e Quadrofinia, qual é o melhor. Os dois são maravilhosos. Mas Who's Next, pra mim, é o melhor álbum do The Who de longe. The Who. Cara, ainda tem uma última curiosidade. Pra mim, eu concordo com o Júlio. O Who's Next é o melhor álbum do The Who. 3-0. Só uma curiosidade que eu tava lendo aqui agora, a gente acabou não falando, né? Que, apesar do disco era pra ter sido lançado em abril e foi lançado em maio, né?
O Pete Townshend, ele achava que o disco... Ele ficou irritado com isso, porque ele achava que o disco estava incompleto no lançamento, né? Ele ainda tinha vontade, assim, de fazer algum tipo de overdub em algumas músicas para deixar a guitarra um pouco mais torcida e mais pesada, para dar um pouco mais de força a certas músicas que ele tinha composto ali. Mas, no geral, eu acho que o disco supriu todas as expectativas, assim. É que o artista nunca vai ficar feliz com a sua obra, né? Ele sempre vai querer dar um retoque final, é sempre assim. Sim, verdade. E ainda mais o Pete Townshend, que é um cara, né, detalhista, né? Meticuloso. Quase nada, né? Tá louco, imagina. Imagina esse mala no estúdio. Baita mala. Fechamos? Nozes. Fechamos, então. Lembrando que o Redação Desconecta vai ao ar todas as terças, às 8 horas da manhã, no Spotify, em streams de áudio, e também às 20 horas no YouTube. Vale lembrar aí o patrocínio do Redação Desconecta, né? Esse é o episódio 41, cara. Já chegamos a 41 episódios, incrível, nem parecia. Eu achei que a Redação Desconecta não ia passar de 2, já estamos em 41, ó. Divina Comédia, o Bar Rocker no coração da Cidade Baixa, Rua da República 649. Também, por aqui, conosco, o Vertigem Tattoo e Piercing, Avenida Independência 1093, fone 5133113825 em Porto Alegre. E também agora o novo patrocínio do RD, que é a Vilut, o novo clube de discos de vinil feito para você. Acesse www.vilut.com.br, faça seu perfil e escolha o seu plano todo mês. Receba um disco surpresa novo e lacrado com gift exclusivo, caixa personalizada e frete grátis. Vilut, um clube realmente seu. Era isso, com os patrocínios nos despedimos aí, até o próximo Redação Desconecta. Valeu.